Boa noite, meus amados irmãos. Nós convidamos a todos que ainda se encontram nos dormitórios para que terminem o mais rápido possível de se arrumarem, dirijam-se ao nosso auditório. Dentro de instantes nós estaremos dando início ao culto, à celebração desta noite, em nome do Senhor Jesus. Então nós convidamos também os irmãos que se encontram aí nas dependências da Casa de Apoio, venham participar conosco, vamos juntos celebrar ao Senhor nosso Deus nessa noite. Pedimos ajuda da nossa equipe de apoio para que estejam direcionando, conduzindo nossos retirantes o mais rápido possível para que dentro de instantes possamos iniciar nosso momento de celebração ao Senhor nosso Deus. Pedimos a presença dos nossos integrantes do Ministério de Música para que se dirijam aqui à plataforma. Vamos estar orando em nome do Senhor. Pedimos em nome do Senhor que os irmãos que estão chegando procurem uma das cadeiras que estejam disponíveis, estão arrumadas, não tirem elas dos lugares, tá bom? Procure o melhor lugar onde você possa se sentir mais confortável e sente-se, tá bom? Não tire do lugar. Geralmente nós usamos aí mais de 1 hora para limparmos o auditório e organizarmos as cadeiras. Nele nós temos a nossa paz. Encontro paz, descanso enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso.
esperança em vida e morte. Cristo é em que confia o nosso ser. A Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer e quem nos guarda até o final. É seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte, Cristo quem pode dar a alma paz. Deus é bom, Deus é bom, como sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte, Cristo
Agora valendo. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Acredito que, se não todos, mas 99% de vocês já jantaram, não é isso? Já foi servido a janta desta noite, então está todo mundo bem abastecido fisicamente e com força e disposição para celebrarmos juntos ao Senhor nessa noite. E nós vamos começar então esse momento aqui, depois desse prelúdio apresentado pelos nossos músicos, pedindo que nossos irmãos ali da mídia, da projeção, coloque para nós o texto de 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. 3 versículos apenas para esse momento aqui de introdução ao culto, à celebração desta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 14, 15 e 16. Se alguém estiver conversando perto de você, peça para parar de conversar e prestar atenção agora. Pode colocar na versão Nova Almeida, tá bom? Nova Almeida. Ok? Nós vamos ler juntos, tá bom? Como todo mundo já jantou, eu sei que tem força aí para declararmos juntos esse texto bíblico, ok? Então, toda a igreja, todos juntos aqui nesse momento participando. Vamos lá? Como filhos... Deixa esse versículo 16. Por que nós devemos ser santos? Por que o crente deve ser santo? Por que o cristão deve ser santo? Entre muitas razões, existem duas que são grandiosas e mais do que suficientes. Mas primeiro, nós precisamos realmente relembrar e entender o que é santidade, o que significa ser santo. O pastor José Afonso vai estar pregando hoje à noite sobre o tema Crescendo em Santidade e Serviço no Reino de Deus. Mas ser santo é ser separado. Ser separado. De onde e para onde, ou de quem e para quem? Ser separado do mundo para Deus, para pertencer e viver para Deus. Isso é ser santo. E as duas grandes razões pelas quais devemos nos esforçar e nos empenharmos, com base nessa declaração do apóstolo Pedro, você e eu devemos ser santos por essas duas razões grandiosas. Primeiro, porque Deus está mandando. É um imperativo. Sejam, Deus está mandando. E em segundo lugar, se fomos separados, se ser santo é ser separado para Deus, então a segunda razão é porque Deus é santo. Então, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de nenhuma esquisitice, não precisamos de nenhuma invencionice.
essas duas razões são mais do que suficientes. Deus mandou e Ele é santo. Vamos falar com o Senhor agora. Eu espero que você tenha toda a convicção de que Ele está presente. E como o pastor Jales pregou ontem à noite, Ele ouve, Ele escuta, Ele não está surdo, Ele não está indiferente, Ele não está distante. Muitas vezes somos nós que nos tornamos indiferentes e nos distanciamos dEle. Então você vai se colocar de pé nesse momento para orarmos, para falarmos com o Senhor nosso Deus. Mas eu sempre gosto de fazer isso, né? E vou convidar você, se você puder aí, né, segurar na mão de alguém para orar com você, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã. Você que estava pensando em apertar a mão de alguém já desde o início do retiro, é a oportunidade também agora. O Bispo Eudério está por aí não, né? Bispo Eudério. Então nós vamos orar. Eu costumo dizer que a oração... cadê aquela musiquinha bonita, rapaz? A oração é a comunhão entre dois corações. E quais são esses dois corações? O coração de um filho e o coração de um pai. Isso é oração. A comunhão entre dois corações. É um momento muito especial em que você e eu temos a oportunidade de conversarmos diretamente com o nosso Pai. E se nós ficarmos conversando com outras pessoas durante esse momento, estaremos sendo irreverentes, desrespeitosos com o nosso Pai. Então aproveite esse momento realmente para falar com o Senhor. Abra o seu coração, apresente sua vida diante dele agora, interceda. Se tiver algum pedido a ser feito, peça que esse irmão ou essa irmã que está segurando sua mão ore, porque a Bíblia diz que devemos interceder, orar uns pelos outros para sermos sarados, para sermos curados. A oração de um justo, ela é eficaz, ela produz efeitos grandiosos. Feche seus olhos agora, curve sua cabeça como sinal de reverência ao nosso Deus, ao nosso Pai, e ore realmente agora. Você pode falar, tenha liberdade para falar, para conversar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos, Senhor, nesse momento em Tua presença. Estamos aqui com Teus filhos e filhas reunidos nesse auditório. Nossas irmãs e irmãos também estão reunidos ali na casa de apoio, na cozinha, outros na cantina, outros estão trabalhando, realizando alguma obra para o bom andamento desta celebração, e nós te louvamos pela vida de cada um deles e delas. Pai maravilhoso, eu te louvo, te bendigo, eu te adoro nesse momento, reconhecendo que somente Tu és Deus nos céus e na terra, e que não há nenhum outro Deus além de Ti. As imagens que representam deuses são falsas, porque não existe nenhum outro Deus. Tudo isso não passa de invencionice da mente desviada e rebelde do ser humano. Há um só Deus, um único Deus, que criou os céus, a terra, que criou todos os planetas, que criou, o Senhor, todas as estrelas, todas as galáxias, que criou o universo inteiro pelo poder da sua palavra, como está escrito. O Senhor trouxe tudo à existência.
E como nós podemos descansar diante da grandeza do Senhor? Porque podemos perceber e entender através da fé que tudo foi criado de forma milagrosa. E se nós servimos e pertencemos a um Deus tão grande, e que é nosso Pai, e que somos seus filhos, então podemos certamente descansar e confiar de que o Senhor cuidará também das coisas pequenas, não somente das grandiosas. Senhor, renova a cada dia a alegria em nosso coração, a alegria em Te servirmos, nos dando a convicção de que não existe nada melhor, de que não existe nada maior do que pertencermos a Ti. Obrigado, Senhor, porque embora o Senhor sendo tão grande, tão glorioso, tão grandioso, tão maravilhoso, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir as orações de seres tão pequenos diante da Tua grandeza. Obrigado por nos ouvir. Pai, eu entrego mais uma vez minha vida em Tuas mãos, meus pensamentos, meus desejos, meus sonhos, minhas vontades. Ajude-me a viver para o louvor da Tua glória, a ter pensamentos que Te glorifiquem, a ter atitudes que honrem o Senhor. Perdoa-me de todo pecado nesse momento, limpa a minha mente e o meu coração. Pai, escuta a oração de cada filho, de cada filha do Senhor, que fala contigo nesse momento. Que esse tempo aqui de celebração seja algo impactante em nossas vidas, que nossos corações venham exultar, e como diz a Tua palavra, celebrem com júbilo ao Senhor, apresentem-se diante dEle com cânticos de alegria. Que assim seja, que assim se cumpra em minha vida e na vida de cada um de nós, que o som do louvor ecoe, Senhor, e chegue até os céus, diante do trono da graça, onde o Senhor recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Espírito Santo, visita cada pessoa que está aqui nessa noite, aqueles que ainda não entregaram a vida, o coração a Ti, que o Senhor esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus que breve virá sobre este mundo. Aqueles que estão desviados, afastados dos Teus caminhos, vivendo no pecado, que o Espírito Santo do Senhor os traga de volta, quebrantados, humilhados diante do Senhor. Aqueles que são apenas religiosos, que participam de cultos, de missas e reuniões, mas não apresentam nenhum sinal de vida cristã transformada, que não apresentam nenhum sinal de regeneração. Espírito Santo, salva essas pessoas também, para que elas não venham perecer e irem ao inferno. Espírito Santo, em nome do Senhor, nos ajude, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nossos ajuntamentos, nossas reuniões, nossos cultos serão vazios e sem nenhum significado espiritual, se o Senhor não estiver presente. Então esteja conosco. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Assim nós Te adoramos, Te bendizemos e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar
e já abrir comigo a palavra do Senhor. Em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Esta está sendo a nossa penúltima noite do nosso retiro espiritual, então, mais uma razão para você aproveitar bem. Não desperdice as boas oportunidades de estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, esse é o nosso desafio, a nossa proposta, né? O crescimento integral do cristão. Então, carta de Paulo aos Colossenses. Pastor, onde é que fica a carta de Paulo aos Colossenses? Ela fica no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e essa é uma delas. Colossenses, quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se alguém estiver procurando aí, ajude. Então, ou abra a sua Bíblia ou acesse. Eu gosto de dizer que se você tem um celular e ele não tem uma Bíblia eletrônica, eu não sei para que você tem um celular. Ele precisa ter pelo menos uma Bíblia. A Bíblia JFA, né, a versão que tem, funciona offline, ela tem várias versões, é uma das melhores para você baixar. Então diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, a partir do versículo 1 até o 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando ainda costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, olha, amém. Vamos só aprender isso aqui, não esquecer, em nome de Jesus. Amém significa assim seja. Eu concordo com o que foi dito. Eu concordo com o que foi dito. Eu aprovo o que foi dito, né? E o que foi dito foi a palavra de Deus. Se alguém não puder dizer sim, eu concordo com a palavra de Deus, então está complicado. Amém? Olha aí como é fácil a gente aprender. Vamos celebrar o Senhor. Amém, glória ao Senhor nosso Deus. Convido a todos nesse momento que se coloque de pé, para mais uma vez celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Essa canção fala de Cristo, Senhor Jesus, que veio como cordeiro para morrer por mim e por você. E um dia ele virá como um leão que ruge, um leão que nos salva, que nos busca, que nos protege, que nos guarda. Vamos saudar então e louvar o nome do Cordeiro, Cristo Jesus. Nuvens ele vem, todos os reis se curvaram. As gemas vão quebrar, de coração vamos cantar. Quem pode impedir o eterno? Declare: nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar veio para nos libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, ele luta por nós, todos eles se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão,
Esse é o Deus a quem servimos, querido. Deus poderoso, Deus grandioso. E ninguém pode impedir esse Deus tão precioso. Nós louvamos e declaramos isso no doce e precioso nome de Jesus. Você pode declarar também: quem pode impedir o eterno? Cantemos. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá. Hoje ele com poder, ele luta por nós. Todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro de Deus. Todo joelho se dobrará. Amém, aleluia. A palavra do nosso Senhor diz que o nosso Deus, Ele é santo e que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Quantos creem que Deus está aqui nessa noite? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como diz a canção que iremos cantar, hoje nós estamos reunidos para adorar ao Senhor. Então vamos exercer a nossa unidade. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Saia do seu lugar, cumprimente seu irmão e abençoe a vida dele. Amém? Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Onde estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Comunhão e adoração que Deus reservou pra nós. Alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós toda está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. O seu trono, ouvindo ele está, mas louvor, mas louvor. Tua igreja
nesta mesma alegria, continuando a celebração, num assunto tão maravilhoso que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos continuar cantando, adorando o Senhor com esta alegria, com júbilo. Amém? Quando falamos desse assunto, meu coração se alegra demais em saber que nós esperamos Jesus Cristo voltar a essa terra. Não se canse disso. Não se canse de esperar, não se desvie para outros olhares e dizer, Jesus Cristo não volta, o que é isso? Você é jovem, viu a sua vida. Não, Jesus vai voltar. 2 anjos apareceram e disseram, primeiro no sepulcro, dizendo, ó, ele não está aqui, ele ressuscitou. Corram e divulguem essa notícia. Depois que Jesus subiu ao céu, diante de muitas pessoas, quando ele sumiu nas nuvens, apareceu mais anjos. A notícia veio do céu e disse, varões galileus, vocês estão olhando para as alturas, por quê? Esse Jesus que subiu ao céu, também virá da mesma forma que vocês viram-o subir. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui esperando. E uma frase diz nessa canção, porque ele vive, a nossa espera não é vã. Diz para quem está do seu lado aí, porque Jesus vive, a nossa espera, a tua espera não é vã. Agora diga a palavrinha para ele, balance ele e diga, então celebre isto, meu irmão. Celebre isso. Amém? Vamos cantar. Celebre ao Senhor. Escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou, o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Onde a vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, ele vive, se Cristo vive, se foi a noite, agora amanheceu. Ele vive, a nossa espera não é vã. Espera não é vã. Escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O que aconteceu? O imortal faleceu. Mas como é possível? Na cruz morreu Filho de Deus. Cadê a morte? Morte, onde está sua glória? Diga onde está sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Porque ele vive, a nossa espera não é vã. Se Cristo vive, se foi a noite, agora amanheceu. Porque ele vive, a nossa espera não é vã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer. As vozes. Temor não há, mas eu bem sei
vez, agora bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive, se foi agora. Sim, Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive, morreu a noite, agora amanheceu. Sim, Ele vive, a nossa espera não é vã. Não é vã, a nossa espera não é vã. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E nós estamos aqui para adorá-lo, porque o nosso Deus vive. Glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor, querido. Aleluia, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Tu és, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim.
juntamente contigo, Senhor Jesus, nós iremos te adorar. Nós iremos render louvores a Ti, ó Pai, junto com toda a Tua igreja, Senhor Jesus. Nós rendemos graças a Ti, nós rendemos louvores, porque sabemos que o Senhor está assentado no trono de glória. E o Senhor está, ó Deus, no meio do Seu povo. Receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Aleluia. Aplauda, Senhor, querido. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós ainda vamos celebrar o Senhor nessa noite com a participação do nosso irmão Leandro, né? Ele está com a equipe de irmãos ali da Igreja Batista de Graça Aranha, mas ele mora em São Luís, é membro da Igreja Cristã Evangélica .br. A Igreja Cristã.br. Pois vamos celebrar o Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida e use você com poder e graça. Queridos, boa noite. A música que eu queria cantar se chama Se Eu Me Humilhar. Eu creio que todo mundo conhece. Eu creio que alguma coisa a gente tem que sacrificar ao Senhor. Talvez seja alguma área da nossa vida. Eu não sei. Todos nós temos algo para sacrificar ao Senhor. Queria que você cantasse essa canção, queria que você fizesse dessa música a sua oração. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Esse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, toda a vida, sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Que abriu os olhos do meu coração. Eu posso
enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Nós convidamos nesse momento o pastor José Afonso. Ele pastoreia a PIB na cidade de Santa Filomena do Maranhão. Já há mais de 10 anos, pastor? 12 anos pastoreando a PIB ali na cidade, né, de Santa Filomena. Aquela igreja foi plantada, né, pela PIB de Presidente Dutra. E Deus tem abençoado de forma grandiosa e preciosa os irmãos ali em Santa Filomena. A igreja conta também com um projeto social muito relevante, não só para a comunidade local, mas também para a região ali. São várias crianças, adolescentes e jovens que são atendidos, inclusive existem vários deles que estão participando conosco aqui. Então, pastor, seja muito bem-vindo, que Deus lhe conceda sempre da sua graça, misericórdia e sabedoria em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fábio.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, o pastor já me apresentou, né? Mas sou casado com a irmã Erliene, essa senhora. Tenho 2 filhas, a Aline e a Lana. A Aline tem 23 anos. Nesse momento ela se encontra em Brasília, está estudando. E a Lana está aqui conosco. A Lana tem 13 anos. Deus tem sido bondoso para conosco. Deu-nos a graça de pastorearmos, como já falou o pastor, a primeira igreja batista ali em Santa Filomena. Agora, em outubro deste ano, faz 12 anos que sirvo ao Senhor e aos irmãos daquela igreja. Tem sido anos intensos, de muito trabalho. Como bem mencionou o pastor, temos um projeto social e hoje nós atendemos mais de 600 crianças e adolescentes e jovens também. Então, nós estamos com mais de 600 beneficiários no projeto social da Primeira Igreja Batista de Santa Filomena e da Congregação Batista em Nazaré. Também servimos aquela congregação a qual o Senhor nos deu a graça de iniciarmos aquele trabalho ali naquele bairro. Hoje é uma congregação bem estabelecida, com um templo e uma área construída de aproximadamente 700 metros quadrados. E Deus tem nos dado bastante graça na região. Não sou Arapuá, mas me sinto tão bem no meio deles, que eu costumo dizer que parece que já está criando uma cerinha nas minhas canelas. Quem conhece o Arapuá sabe que ele tem uma cerinha, né, na pata traseira, para carregar os polos das flores. Então, eu já me sinto como uma cerinha nas canelas já. Amados irmãos, o tema que foi nos passado pela direção do projeto e a qual quero agradecer pelo o convite, na pessoa do pastor Fábio, meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal, e também o meu mentor, pelo convite, e a Primeira Igreja Batista de Presidente Dutra, uma igreja amada, igreja que tive o prazer também de servi-lo, servindo a uma das suas congregações por um período de 5 anos. Congregação essa do povoado de São Miguel, que agora está sobre os cuidados do Senhor e do missionário Idalvan, que se encontra aqui conosco também. O tema que foi nos passado é o crescimento em santidade, crescendo em santidade e serviço no reino de Deus. Convido os amados a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Queridos irmãos, é vontade de Deus que os seus filhos seja santo. E o texto que foi lido, um dos textos que foi lido no início do culto, mostra claramente essa vontade de Deus, dando-nos uma ordem para que sejamos santos. A palavra santidade, na Bíblia, ela tem 3 sentidos. 2 se encontra no Velho Testamento e 1 no Novo Testamento. O primeiro sentido também já foi mencionado pelo nosso querido pastor, que é o sentido de
ser separado do pecado, ser separado deste mundo de corrupção e ser consagrado a Deus, dedicado-se ao seu Criador. Um segundo sentido da palavra santidade é brilho, associada à majestade de Deus. A pessoa santa é aquela pessoa que brilha, é uma pessoa que tem luz, é o jovem, é o adolescente, é a criança, é o adulto, é o pastor, é o missionário, é a missionária. A pessoa santa é aquela pessoa que todos percebem que aquela pessoa tem uma comunhão com Deus. Aquela pessoa tem uma luz, um brilho próprio, que nada pode ofuscar esta luz. Um personagem bíblico que nos deixa muito claro isto é o José do Egito. José, desde a sua infância, foi alguém que tinha consigo um propósito de Deus para a sua vida e era alguém que gozava de uma comunhão com Deus. E José brilhava na sua casa, ele se destacava entre os seus irmãos. Mas tentaram ofuscar a sua luz, o seu brilho. E mandaram como escravo, vendido como escravo para uma nação distante. Mas lá naquela nação, ele chegou na casa de um senhor e ele começou a brilhar naquela casa, se destacar naquela casa como um dos melhores servos que aquele senhor tinha, a ponto de entregar todo o governo da sua casa nas suas mãos. Porque ele brilhava, ele se destacava entre todos os criados daquele senhor. Mas tentaram novamente ofuscar o seu brilho. E o inimigo faz com que José vai parar em uma prisão. Mas lá naquela prisão, José também brilha como um prisioneiro. Ele se destaca entre os prisioneiros. O seu brilho é notório entre todos aqueles que estavam naquela prisão, naquele calabouço, a ponto do carcereiro entregar a ele todo o cuidado daquela prisão. O crente santo, o crente separado, o crente consagrado a Deus, ele brilha, porque ele vive em comunhão com Deus, e a majestade de Deus está presente na vida deste crente. O terceiro sentido da palavra santidade na Bíblia, e esse sentido é mais aplicado para nós hoje, na nova dispensação, é uma transformação íntima que leva à pureza de pensamentos e ações. A pessoa santa, a pessoa que busca a santidade, que vive a santidade, é uma pessoa que passa por uma transformação no seu íntimo. Porque a santidade, ela começa no interior da pessoa, depois é que ela vai para o externo. Se eu tentar parecer um santo, eu não vou conseguir. Mas se eu for santo, todos verão que eu sou santo. Então nós precisamos, como servos do Senhor Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus, deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas, para que haja essa transformação no nosso íntimo. Enquanto o nosso íntimo
não for transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra, pela sua comunhão com Deus, você não vai ter uma vida cristã com êxito. A sua luz vai ser ofuscada em qualquer uma das oportunidades que o inimigo achar para ofuscá-la. Mas se o Espírito Santo transformar a sua vida no seu íntimo, e aí começa então a transformação externa. Você começa a mudar as suas vestes, você começa a mudar os seus modos, você começa a mudar o seu falar, você começa a mudar o seu agir. Porque o Espírito Santo está no controle da sua vida, você está em intimidade com Deus. E aí, quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, os nossos pensamentos são mudados. Colossenses capítulo 3, o texto que o pastor Fábio leu, diz que quando alguém vive em santidade, quando alguém é mudado pelo Espírito Santo, a prioridade na vida dele é as coisas lá de cima. São as coisas do alto. É isto que ele foca na sua vida. É evidente que aqui a grande maioria esmagadora é jovem, adolescente, vocês têm muitos propósitos, vocês têm sonhos de profissões, mas isso, para uma pessoa que vive em comunhão com Deus, fica no segundo plano. O primeiro plano são as coisas lá do alto. Ele busca o reino de Deus, depois essas coisas serão acrescentadas. Mas a prioridade para ele é o reino de Deus. Prioridade para ele é as coisas do alto, é uma comunhão com Deus, é uma vida de intimidade com Deus, é o serviço do Senhor que falaremos mais depois. Então, santidade é essa transformação que nos leva a mudar os nossos pensamentos. Pensamentos egoístas é mudado. Pensamentos profanos são mudados. Toda a soberba, toda a amargura, todo o mal que há no íntimo e nos pensamentos do homem, quando ele está em comunhão com Deus, é mudado. E aí ele começa, como eu já falei, a agir diferente. Essa, meu amado, é uma das grandes críticas à igreja brasileira. Tem que falta ação diferente. Uma certa vez eu estava ouvindo um debate em um programa. E as pessoas que estavam ali debatendo, eles dizem que se a nossa população, hoje, segundo o IBGE, estamos chegando a mais de 30% de cristãos, de evangélicos, seria para já ter mudanças na nossa sociedade. A nossa sociedade já é para ser diferente. Não era mais para ser uma sociedade regida completamente pela corrupção. Não era para ser mais uma sociedade regida quase que na sua totalidade pela imoralidade. Mas era já para ser uma sociedade que já estivesse passando por um processo de mudança de atitude, onde corrupção seria algo abominável, quanto imoralidade seria algo desprezado por Deus e por isso desprezado pelos seus filhos. Como igreja do Senhor, nós precisamos, e como santos escolhidos, separados para Deus, nós precisamos mudar as nossas ações. Eu não sei, acho que o pastor Fábio deve ainda lembrar, mas eu lembro dessa frase. Quando estávamos no seminário, um dos nossos professores de ética, ele falando dessa questão dos cristãos não agir diferente do ímpio. E tinha lá uma discussão no Senado Federal sobre uma aprovação de uma lei que não seria, claro, bom para nós, os cidadãos.
E alguém de outra comissão lá disse: mas essa lei pode não ser aprovada por causa da bancada evangélica. E um dos caciques de lá bateu no bolso e disse: a bancada evangélica está aqui. Eu vou comprar. Ou seja, os crentes, infelizmente, a grande maioria, continua agindo como age o ímpio. Seja na política, ou seja no nosso cotidiano. Quantos jovens aqui não já têm experiência sexual fora do casamento? Quantos casados não têm ou já tiveram alguma experiência sexual fora do casamento? E isso não é ação de um crente, isso é ação de profanos. E se nós estamos vivendo na dependência do Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo não nos conduz para isto, mas nos conduz para a perfeição. Então, santidade é essa mudança no nosso íntimo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme o nosso íntimo. E isso reflita nos nossos pensamentos, isso reflita nas nossas ações. E nós precisamos, sabemos que a santidade, ela é um ato e um processo. Deus nos declarou santo, mas nós também precisamos fazer uma parte nesse processo. E como eu devo crescer em santidade? Como é que eu posso crescer em santidade? O primeiro tópico que eu separei, eu já até falei, é deixar o Espírito Santo agir na sua vida. É ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque hoje em dia, a maioria de nós está sendo conduzido por influenciadores digitais. A maioria de nós estamos sendo conduzidos por professores de faculdade, de escolas. Homens e mulheres que não temem a Deus e que são adeptos até mesmo do esquerdismo. Então, essas pessoas que estão influenciando a cabeça do jovem, essas pessoas que estão influenciando as cabeças da nossa humanidade, enquanto nós poderíamos estar deixando o Espírito Santo influenciar a nossa vida. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem agido segundo os princípios da palavra de Deus? Então, o primeiro passo, meu irmão, se você quer ser santo, você precisa se submeter à ação do Espírito Santo na sua vida, porque Ele está aqui exatamente para isto. Esse é o trabalho dele, santificar os crentes para apresentar uma igreja imaculada diante do Pai. E Ele está agindo em você, e Ele está agindo essa noite, Ele está tocando na sua vida, Ele está fazendo você ouvir essa mensagem nesta noite. Porque Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer o ser o Senhor da tua vida. Então, toma a tua vida, entrega ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai fazer você renunciar tudo o que é pecado e se aproximar mais de Deus. Um segundo passo, eu sei que o pastor Wellington já falou sobre esse subtema, mas é a leitura da palavra de Deus. Você quer crescer em santidade? Dedique tempo para estudar a palavra de Deus. Tire um período do seu dia para estar a sós com Deus, lendo a sua palavra, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco, e essa palavra, ela começa como uma espada, ela começa a cortar os nossos, vamos dizer assim, os nossos galhos mortos. Ela começa então como água limpar-nos, lavar-nos.
Então, para crescermos em santidade, precisamos ter uma comunhão com a palavra de Deus. Quanto tempo do seu dia você gasta lendo a palavra de Deus? Será que chega a 10% do tempo que você gasta nas redes sociais? Ninguém me responda, tá? Mas responda para si mesmo. Chega? O tempo que você passa com a Bíblia na mão lendo, dá 10% do tempo que você passa nas redes sociais, olhando status, olhando não sei o que mais lá, respondendo mensagens. Isso mostra, meu irmão, a mudança de foco nossa. A mudança de pensamento, de prioridades. Então, se nós desejamos ser santos, consagrados a Deus, nós precisamos tirar mais tempo para ler a palavra de Deus. Terceiro ponto, oração. Como bem falou nosso amado pastor, uma conversa de coração para coração. Na oração você derrama a sua alma nos pés do Senhor. Enquanto você lê a Bíblia, você ouve Deus. Quando você ora, Deus lhe ouve. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando, conversando com você. Quando você está orando, você está conversando com Deus. E na oração nós podemos e devemos ser muito claros com Deus, derramar realmente a nossa alma nos pés daquele que pode nos ouvir e pode nos ajudar em qualquer situação que estivermos. Coloque, meu irmão, a sua vida nos pés do Senhor. O apóstolo Pedro diz, olha, pega todas as ansiedades de vocês e lança sobre o Senhor. Eu estava debatendo mais um grupo na EBD, desse domingo que se passou, e dizendo que nós vivemos hoje nesse ápice de ansiedade, porque nós não aprendemos a colocar todas as nossas situações, todas as nossas ansiedades nos pés do Senhor. Eu até brinquei com alguns irmãos lá, eu digo, parece que a gente faz assim, a gente amorta o problema para Deus, mas depois puxa para nós de novo. A gente diz, Senhor, eu estou com um problema, tal, mas aí continua moendo aquele problema. E aí vai ficando ansioso e às vezes chega até a depressão. Entregue, meu irmão, o seu problema nas mãos do Senhor. E aí você tendo comunhão com quem é santo, você vai se tornar santo. Porque se você tiver comunhão com o ímpio, você vai se corromper. Essa é uma verdade. O meio influencia o indivíduo. Então, se você está em intimidade com Deus, você vai se santificar cada vez mais. Um quarto ponto que eu achei interessante colocar sobre como crescermos em santidade é humildade. Eu já tenho quase 40 anos de caminhada cristã. Nesse período já vi muitas coisas. Já vi muitos crentes que oravam bastante, que lia a Bíblia bastante, mas não era humilde o suficiente para se ver como um humano, como um pecador. Ele se via quase como um Deus. Julgava todo mundo. Se achava melhor do que todo mundo. Uma pessoa, meu irmão, que não tem humildade no coração, primeiro para saber que é um pecador e que depende da misericórdia e da graça de Deus. A pessoa que não tem humildade para saber que ele é fraco e que também o seu irmão que está ao seu lado também tem as suas fraquezas.
E que nessa caminhada e nesse processo eu vou precisar dele e ele vai precisar de mim. E eu tenho que estar pronto para lhe perdoar e pronto para pedir perdão quando alguma coisa der errada nessa caminhada. Não tem crescimento espiritual, não tem crescimento de santidade se o ser humano não for humilde. Nós precisamos saber sempre quem somos. E como eu já falei, você foi chamado para refletir o caráter de Deus. Você não é chamado para ser deuses. Você sempre vai ser um humano. Sempre. E por isso você depende sempre da misericórdia e da graça de Deus. Nunca se ache melhor do que o outro. Já vi crente que acha que a igreja depende dele. Que se não for ele, a igreja não anda. Se ele não tiver numa tomada de decisão, todos estão errados. Isso não é santidade, meu irmão, isso é egoísmo. Isso é totalitarismo. E uma pessoa santa, uma pessoa que vive na dependência do Espírito Santo, ele é humilde. Ele aceita a opinião dos outros, ele se quebranta diante da opinião de outros também. E aí, quando nós crescemos espiritualmente em santidade, Deus então nos desafia para uma segunda etapa. Quando eu ia subindo aqui, alguém disse, não bata no povo não, pastor. Tem as palavras meio duras, tá, meus irmãos? Mas se eu tiver errado biblicamente, quando eu descer daqui, vocês podem me chamar em particular e fazer uma reunião. Deus chama para o trabalho. Jesus separou 12 homens, preparou e disse para ele que ele estava pronto para ir para o céu, era? Ele estava pronto para ir para onde? Para o mundo, até os confins da terra. Deus quer que você seja santo, Deus deseja a sua santidade, porque Ele tem uma missão para você. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz que todos nós recebemos do mesmo Espírito. E o mesmo Espírito concede dons, capacidade para cada um, conforme o fim que seja proveitoso para a sua igreja. Conversando com um colega pastor hoje, eu ouvi uma frase que eu já estava com ela em mente dizer, porque também essa frase se encontra no livro Maturidade Cristã. Não existe crente sem dom. Todo crente tem um dom dado pelo Espírito Santo de Deus para que ele use para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Eu costumo sempre dizer que Deus não chama crentes apenas para ser salvo. Se você acha que Deus lhe chamou só para você ser salvo e ir morar no céu, você está enganado. Não foi só para isto que Deus lhe chamou. Quando Deus lhe chamou, quando Deus lhe escolheu, quando Deus lhe separou, quando Deus lhe batizou com o seu Espírito Santo e lhe concedeu dom, Ele espera que você use esse dom para o crescimento do seu reino, para a edificação da sua igreja.
E eu faço uma pergunta nesta noite, meus amados: o que você tem feito para o crescimento do reino de Deus? Você tem sido um discípulo de Jesus? Ou você tenha sido apenas um religioso que crê em Jesus? Que para o religioso, ir para a igreja, ouvir uma bela mensagem, belos hinos bem tocados, ouvir uma ou outra palavra, às vezes de exortação, mas mais de consolo, é o suficiente. Tá bom demais. Mas se você não é apenas um religioso, mas você é um discípulo de Jesus, você sabe que isto não é o suficiente. E se você está ouvindo o Espírito Santo que lhe incomoda, com certeza você sai para casa frustrado, porque diz: essa semana eu não evangelizei, essa semana eu não visitei, essa semana eu não discipulei, essa semana eu não ensaiei um hino, essa semana eu não preparei um sermão, essa semana eu não falei de Jesus para alguém. Talvez a cobrança do Espírito Santo vai ser tão forte em você que você não vai nem lembrar que a mensagem foi boa, que o louvor foi bom, porque você sabe que você não está fazendo como Deus gostaria que você estivesse. Então, como cristão, meus irmãos, nós precisamos crescer no serviço do reino de Deus. E eu quero dizer para você que o serviço tem muito. A seara é grande, os campos estão brancos, prontos para ser colhido, mas o que está faltando são trabalhadores. São trabalhadores. Eu fiz um teste na igreja a qual sirvo, vou fazer com vocês aqui nesta noite. Se saísse um edital do governo, já que são várias cidades, não vou dizer o nome de todas as cidades, então do governo do estado. Um edital alcançando várias classes de conhecimento, desde o primário até nível superior. Quantos de vocês se candidataria a uma dessas vagas? Não levante as mãos, não diga eu, mas pensa aí com você. Você se candidataria a ser um funcionário público? Mas vocês, a grande maioria aqui sabe que a igreja que vocês se congregam tem uma congregação que precisa de um dirigente. A igreja que vocês se congregam sabe que tem uma igreja que precisa de um dirigente. O pastor Anax Rolim, muito conhecido dos irmãos de Graça Aranha, uma certa vez ele me visitou vindo do estado do Pará, e ele disse: pastor Afonso, só na convenção que eu faço parte, lá no estado do Pará, tem 50 igrejas sem pastores. O pastor Fábio hoje tem bem umas 3 ou 4 congregações sem pastores. A igreja em Santa Filomena tem uma congregação sem pastor. Mas talvez você sonha em ser um advogado, você sonha em ser um doutor, você sonha em ter outra profissão. Não é errado. Se bem que nós, os batistas, prezamos pelo ministério de tempo integral, mas nós, não sei, pastor, se isso já é uma visão geral, mas a minha é que está ficando difícil da gente achar pessoas para suprir essas vagas. Então, eu acho que hoje, se nós já achássemos pessoas que dedicassem apenas parte do seu tempo ao ministério, já nos ajudaria bastante. E eu falei há alguns dias desses, na Santa Filomena: meu irmão, não tem problema você ser um empresário e ser um dirigente de uma congregação, de um ponto de pregação. Não tem problema você ser um advogado e ser um pastor. Não tem problema você ser um médico e ser um pastor.
O que não dá mais, o que o reino de Deus está, vamos dizer assim, com muita pressa, é que homens e mulheres se disponibilizem a fazer a obra. Pare, meu irmão, em nome de Jesus, de achar que só vim para a igreja, assistir o culto, você está sendo um discípulo de Jesus. Não deixe o inimigo lhe enganar. Tem tanta coisa para fazer numa igreja, tem tanta coisa para fazer no reino de Deus, e Deus lhe deu uma capacidade para isso. Você só precisa se dispor para fazer a obra. Muitas vezes a gente fica esperando também por uma oportunidade dada por homens. Ah, mas meu pastor nunca me chamou para pregar. Ah, mas meu pastor não me chama para cantar. Ah, meu pastor não me escala para ir a pregar numa congregação. Quem foi que disse que você precisa disso? Você só precisa comunicá-lo. Eu tenho certeza que qualquer jovem que tem uma vida íntegra na presença do Senhor e chega para o pastor Fábio e diz: pastor Fábio, esse domingo eu vou pregar lá no Calumbi. Eu tenho plena certeza que o pastor Fábio não vai dizer não, meu irmão. No meu tempo de mocidade, a igreja que eu me congregava era uma igreja, não era tão grande, mas era uma igreja com seus 100 e poucos membros. Então eu não tinha oportunidade para cantar, que eu não sei. Não tinha oportunidade para pregar, para tocar, também não sei. Fui convidado algumas vezes para pregar, mas o Espírito Santo me incomodava. E aí o que eu fazia? Convidava um ou dois jovens, falava para o pastor: pastor, nós vamos evangelizar o bairro tal. Quem aqui conhece São Domingo? Bairro Cruz, o Varandado. Eu e outro jovem fizemos casa por casa, todo domingo à tarde, em vez de irmos para campo, correr atrás de bola, não estou dizendo que isso é errado, mas isso não era prioridade para nós. Nós pegávamos, fazer só isso é errado. Pegávamos a nossa Bíblia e ia evangelizar naqueles bairros. Quando às vezes não estávamos querendo fazer evangelismo pessoal, pegávamos uma caixinha de som amplificada da igreja, colocava na garupa de uma bicicleta, de qualquer um que tinha bicicleta. No moto naquele tempo quase nem se falava, era só o rico que tinha. E íamos para um bairro, chegava lá, encostava numa calçada, pedia licença ao dono da casa para realizar um culto ali, pedia que ele autorizasse nós ligássemos a caixinha em uma das suas tomadas da sua casa, e ali fazíamos um culto na rua, domingo à tarde. E ali jovem cantava, jovem pregava, e aí a gente ia para a igreja à noite, um culto maravilhoso, porque todos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a maioria dos crentes hoje passa o dia na internet, não vou falar mais nem televisão, né, que televisão, celular matou, acabou, como diz os comentários aí, passa o dia na internet, aí chega na igreja, a mente cheia de ansiedade, nem percebe muitas vezes a mensagem. Então Deus lhe chamou para trabalhar, e serviço tem. E você precisa crescer. Você precisa começar. E aí, quando você vai começando, você vai se desenvolvendo, o seu pastor vai vendo o seu trabalho, vai lhe dando mais oportunidade. E, de repente, você pode estar sendo um profissional liberal em qualquer outra área, mas também uma pessoa superativa dentro da igreja. Não abafe o dom que Deus lhe deu. Se você ainda não entendeu, não conseguiu compreender qual é o seu dom, comece a trabalhar em qualquer área da igreja. E aí você vai vendo qual a área você vai se desenvolver mais. Vai ver os frutos,
Às vezes pode ser a área que você não queria. Não vou contar uma história aqui, pastor, não vou mentir, tá? No dia do meu concílio. Até porque a resposta que eu dei no concílio está dentro do contexto que eu vou dizer. Mas eu não queria ser pastor. Não queria. Mas com 15 anos de idade, as jovens da igreja já me chamavam o pastorzinho. Até porque eu morava na casa de um pastor. E quando o pastor não podia ir para qualquer evento dos jovens, mandava eu como vigia. Alguém para estar ali observando os outros. Então, quando eu via chegando de lá, veio o pastorzinho 2. E quis Deus que hoje eu fosse pastor. E não me vejo mais fazendo outra coisa. Não porque não sei. Eu não sei operar, não sei advogar. Mas tem um bocado de coisa que eu sei fazer. Mas não quero fazer, a não ser que seja para a glória de Deus. Então comece, meu irmão. Comece a fazer algo. Saia daqui incomodado. Primeiro, para crescer em santidade. Você já é santo porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Mas agora cresça em santidade. E cresça no serviço do reino de Deus. Porque o Senhor da Seara, em breve está vindo buscar os seus frutos. E a árvore que não tiver fruto, será cortada e lançada fora. Amém? Fiquemos de pé, meus amados. Quero convidar neste momento um jovem, um adolescente, uma criança, um senhor, uma senhora, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e deseja neste momento fazer isto publicamente, diante desta Assembleia, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então, se você confessar ao Senhor Jesus nesta noite, diante desta Assembleia, a palavra de Deus nos afirma que Jesus estará confessando você agora diante do Pai. E você está sendo selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, se alguém aqui no nosso meio deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça um sinal onde você estiver. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, iremos orar por você. Se não há, eu não insisto. Tem uma filosofia meio dura, pastor Fábio. Eu gosto de dizer que eu não vendo banana, eu prego pérolas. E alguém, quando encontra uma pérola, se apodera dela. Então você, nessa noite, tem a oportunidade de receber o bem mais precioso na sua vida. Então não perca essa oportunidade. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pastor Fábio, muito obrigado. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo em que a sua palavra foi pregada, que o Espírito Santo aplique a mensagem do Senhor no coração de cada um, de acordo com a necessidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença como desde o início deste culto nós afirmamos. E sabemos disto porque a Tua palavra é a verdade.
E em tua palavra está escrito que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui somos mais do que 2, mais do que 3 pessoas. Somos centenas de pessoas aqui reunidas em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Tu criaste cada um de nós conforme a tua imagem e semelhança. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de ti. Muitos de nós não temos a ideia, não percebemos o quanto nós realmente dependemos e precisamos do Senhor. Nós nos movemos por meio de ti. Nós respiramos por meio de ti. Nós caminhamos por meio de ti. Nós corremos por meio de ti. Nós nos exercitamos por meio de ti. Nós nos alimentamos porque o Senhor providencia o pão todos os dias para cada um de nós. Nós somos guardados diariamente de tantos perigos, de tantos males, que não fazemos sequer ideia. E por isso, Senhor, se Tu nos desse, se o Senhor nos concedesse 1000 anos para vivermos aqui, ainda assim, não seriam suficientes para que nós pudéssemos expressar toda a gratidão que nós devemos a Ti. Senhor, continue abençoando e usando a vida do pastor Afonso, Teu servo, com poder, graça e sabedoria, no desempenho do ministério que o Senhor concedeu a ele, diante de tantos desafios que ele tem. De fato, como ele colocou aqui diante do Senhor, nós não pensávamos em sermos pastores. Isso está de acordo com Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ninguém toma essa honra para si mesmo. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem capacita. E resta-nos dizermos, Senhor, obrigado pela honra e nos ajude a honrarmos o Senhor com o chamado que o Senhor nos deu. Chama outros que estão aqui nesta noite. Chama muitos outros. Espírito Santo, desperta, porque este é um chamado nobre. É o maior chamado que existe para um homem. Servir ao Senhor. Chama também as irmãs para serem missionárias do Senhor. Em o nome de Jesus. Esta é a nossa oração que fazemos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.